aqui a Transcomunicação Instrumental de Carl Goldstein. Esse é um livro que fala sobre as comunicações que já são hoje comprovadas através das pesquisas eletrônicas, através da informática, do Spiricom, do Vidicom, dos próprios gravadores, dos sensores eletrônicos, que são capazes de captar mensagens e comunicações de espíritos, ou seja, comprovando a comunicabilidade dos espíritos. As escrituras do passado, inclusive a Bíblia, estão cheias de provas de comunicação dos espíritos. Só que pela ignorância da época, eles atribuíam a dois motivos de comunicação. Ou Deus, ou os anjos, os perfeitos, ou os demônios, os totalmente imperfeitos. Pois bem, entre Deus, os anjos e os demônios, existe aqui uma enormidade de outros espíritos em fases intermediárias que também se comunicam pelo mesmo motivo. Moisés proibiu a comunicação dos mortos pela vulgaridade e pelos prejuízos que isso causavam na época, ou seja, os povos, as tribos, estarem movidas à orientação dos espíritos, o que é um perigo, O espiritismo hoje também condena essa mesma prática. Livro dos Médiuns, como a Valéria falou aqui, Livro dos Médiuns condena essa mesma prática da comunicação com os mortos indiscriminadamente, sem um propósito nobre, sem um propósito útil. Tanto que nas escrituras lá está quando os profetas, quando os homens de bem se prostravam e pediam a Deus ajuda, pediam a Deus orientação. Moisés pediu a Deus: Senhor, o que eu faço com esse povo? Eu não sou o pai, eu não gerei esse povo, o que eu faço? E o que aconteceu? Uma comunicação de Deus, é uma comunicação dos espíritos, passando para Moisés o que ele deveria fazer. Isso, para os homens lúcidos, para os homens missionários, é uma coisa. Agora, isso vulgarmente para o povo é outra. Por isso Moisés proibiu, pelos mesmos motivos que hoje, se você for estudar o Livro dos Médiuns, também proíbe. Mas proíbe uma coisa que é real, e proíbe quando é negativo. Quer dizer, proíbe no sentido de mostrar: não façam, porque se vocês entrarem nessa, vão ter graves e desastrosas consequências. É o que hoje o Espiritismo alerta para o que acontece. Estão aí endeusando o Chico Xavier nesse mês. A Federação Espírita Brasileira, que deveria estar fazendo um movimento a favor da codificação, a favor do espiritismo sério, deixa o resto por conta do mundo, por conta do povo, mas fazendo um trabalho sério, está fazendo um trabalho leviano, está fazendo um trabalho a troco de dinheiro, a troco de ganhar muito e muito com essas informações, com essa disseminação da mediunidade através do Francisco Cândido Xavier, do qual a federação detém a cessão dos direitos autorais do Chico nessas publicações, e ganha milhões com isso. E eu faço uma advertência aos católicos, principalmente aos dirigentes do catolicismo: abram os olhos. Vocês ficam reclamando dos neopentecostais, dos pentecostais, e até dos protestantes já reclamaram muito, mas hoje mais dessa onda que está aí avassaladora, captando seus adeptos. A Federação Espírita Brasileira, o Movimento Espírita, está se infiltrando no catolicismo para também fazer isso com vocês. Vocês não perceberam, não? Ontem, sexta-feira santa para vocês, sexta-feira da paixão para vocês, que comemoram assim abundantemente e com grande espetáculo a morte de Cristo. Ontem, sexta-feira, qual era o filme que sempre passava? Todos os cinemas em rede nacional, toda sexta-feira. Era a vida de Cristo. Era a vida de Cristo. Ficava todo mundo em casa, com lágrimas nos olhos, vendo aquilo que já tinham visto há 50 anos, 40 anos, que todo ano era a vida de Cristo. E ontem foi o quê? Rede nacional. Foi a vida de Chico Xavier. Vocês ainda não perceberam qual é o golpe? Vender livro para espírita não dá império. Porque não tem 1 milhão. Quando fala que tem 40 milhões, está misturado com essa turma aí do Chico, com os chiquistas, com os espiritólicos. Aí tem 30 milhões, porque quase todo mundo que é católico de dia é um bandista de noite, e com isso se diz espírita. E isso está contaminando. Vocês não perceberam, não? Aqui, eu mostrei aqui num dos programas anteriores, esse Correio Fraterno, Correio Fraterno Espírita, um jornal espírita, que fez uma divulgação em novembro e dezembro, agora do ano passado, de 2009, tem 4 meses no máximo, fez uma divulgação de uma pesquisa feita com espíritas entre aspas, dos quais 67%, 65,3% estava envolvida em alguma atividade no centro espírita, 63,3% dos pesquisados
faziam parte da administração de centros espíritas, tudo entre aspas. Eles fizeram uma classificação, fizeram um ranking para mostrar qual o espírito mais superior que teve na Terra, mais evoluído que esteve na Terra. Então vocês sabem o que deu, eu mostrei aqui da vez passada, está no jornal de dezembro. Então vejam a infiltração, principalmente vocês católicos, abrem os olhos, prestem atenção e façam as diferenças. Ou vocês determinam o que é uma coisa e o que é outra coisa, ou vocês então aceitem reencarnação, mundos habitados, pluralidade de mundos habitados e comunicação dos espíritos. Eu sugiro que aceitem. Vão fazer um bem enorme à humanidade. 1 bilhão e 300 milhões de pessoas sendo orientadas. Digam que isso é mais uma revelação de Fátima, por exemplo. Eu até pensei que estivesse na manga aquela do terceiro segredo de Fátima, que aí não viria do Espiritismo, não viria de Kardec, viria do próprio catolicismo. Ou seja, o terceiro segredo seria esse. Vocês reencarnam, vocês vão habitar diversos mundos e nós espíritos nos comunicamos com vocês a hora que nós bem entendemos. Se encaixassem isso, transformava o catolicismo, sem desmerecê-lo, continuava ele imperando, mas com essa verdade cristalina. Por que não fizeram isso? Perderam a chance. Agora estão sendo infiltrados pelo espiritismo, pelo movimento espírita, não pelo espiritismo, pelo movimento espírita. Vida de Chico Xavier no lugar da vida de Cristo. Na sexta-feira santa de vocês, eles lançaram. E está aí passando, enchendo os cinemas, porque a finalidade era o lucro. Sabe por quê? Porque todos eles têm participação nisso. Está aqui, ó. Leiam a super interessante dessa semana. Guto, eu não te falei que ia mostrar, mas não precisa chegar perto não, porque dá, ó. Super interessante, Chico Xavier. Leiam. Enquanto o Código da Vinci foi proibido pela igreja e o Dan Brown levou essa marca de ser um herege, desculpa, o Espiritismo nos autoriza a fazer isso. O Espiritismo não tem que esconder nada de ninguém, ao contrário, o Espiritismo que quer? Quer que todos pesquisem para chegar lucidamente à verdade. Não a verdade que está escrito no Livro dos Espíritos, não. Essa é verdade consolidada, mas vocês que têm que chegar à conclusão se é ou não. Não é para ser imposto. Então, aqui no próprio Livro dos Espíritos, na questão 627, os Espíritos sugerem, estimulam, aconselham a que se pesquise tudo. Porque em tudo você tira a verdade, de tudo você tira os resquícios da verdade que estão consolidadas no Livro dos Espíritos, por orientação dos Espíritos Santos, dos Espíritos Superiores. Então aqui está, super interessante, como foi feito no Brasil inteiro, está sendo feito uma massificação do Chico Xavier como símbolo do Espiritismo, que não é verdade, é mentira. Ele foi apenas um médium, como Frank Drake é apenas um cientista que prova a existência de vidas extraterrestres de forma matemática, de forma científica. O Chico Xavier tinha um aspecto, que era o da mediunidade, mas não tinha nada de espírita. Então aqui está escrito, como eu disse para vocês, o objetivo é o dinheiro. Eu nem sabia disso aqui, ó. O filho do Chico, ele tinha um filho, ele não era casado, mas ele adotou um rapaz que era filho dele. O filho não é aquele que se pare, não é aquele que se gera. O filho é aquele que se ama, é aquele que entra no contexto da família. Então era filho. Muitas mães matam ou jogam os filhos pela janela. E pariram. Deram biologicamente um corpo. Isso é pai, isso é mãe? Não é. Agora, e os que amam? E os que abraçam, beijam, os que cuidam, os que acalentam, os que protegem, os que educam? Isso é a verdadeira paternidade e a verdadeira maternidade. Não está em ser parido ou ser concebido. Então, o Chico tinha um filho, chamava-se Gino e era um dentista, colega da Valéria. Ele dizia assim, ó, o filho do Chico também cuida da marca que se criou em torno do Chico Xavier. Graças ao registro da patente, da assinatura do pai. Ele hoje, o filho, recebe 10% do lucro de tudo que é lançado com essa marca. De filmes como As Vidas de Chico Xavier nos cinemas brasileiros a partir de abril. Então tudo é dinheiro, tudo em torno, está girando em torno de dinheiro, de poder. A Federação Espírita Brasileira se infiltrou nas brechas do catolicismo, dos católicos, e começou a contaminar tudo isso. Então leiam isso e vejam se não é uma trama.